Eu recebi muitas perguntas sobre o que o advogado deve fazer com relação aos modelos que lhe são apresentados, né, no escritório que ele trabalha, se ele deve seguir, se ele deve apresentar alguma sugestão, né, de melhora ou de evolução. O que acontece, gente? É muito importante a gente entender o seguinte: os modelos, eles são necessários para a padronização do escritório, mas são modelos que são criados pelos advogados sêniores do escritório, certo? Então, você não pode confundir com modelos retirados do Google, isso não. Eu não aconselho porque não tem a técnica necessária para ter um bom resultado no seu trabalho. Então, quando você entra num escritório que já está organizado, ele tem sim alguns modelos a ser seguidos. O ideal é cada procedimento do escritório estar devidamente catalogado e existir uma rotina, né? Para todo mundo trabalhar na mesma linha, todo mundo fazer o mesmo tipo de produção, né? Falar a mesma língua com o cliente, porque senão acontece aqueles problemas do cliente ser atendido por um advogado do mesmo escritório e ter um posicionamento, né? Enfim, receber uma resposta, né, para o seu problema. E quando ele é atendido por outro advogado do mesmo escritório, acontece outra coisa. Então isso não pega bem, né? Por isso que os escritórios têm sim os modelos. E não é que eles não, na maioria, né? Não é que eles não achem que você tem capacidade de redigir, não é isso. Mas, como você está no início da advocacia, obviamente muita coisa você tem que aprender. Então, você tem que seguir esses modelos para se orientar e se adequar ao padrão do escritório. Mas o que é interessante, você não está engessado, né? Claro que depende muito do dono do escritório, né? Se ele leva isso numa boa ou não. Então você vai ter que ter esse feeling. Porque eu já trabalhei em um escritório, por exemplo, que a gente não podia mudar nada, né? Tudo tinha que ser da forma como estava escrito ali pelo chefe, né? E isso eu já não acho tão legal. Eu acho que tem que ter a rotina, tem que ter um padrão a ser seguido pelos funcionários, né? Pelos advogados, mas o nosso trabalho ele é intelectual. Então, você, mesmo que você seja um funcionário do escritório ou um advogado associado, enfim, você precisa ter também liberdade do seu intelecto. Então, você segue aquele padrão, por exemplo, um padrão de petição, né? Óbvio que vai ter o timbre do escritório, aí tem o padrão de letra, isso tudo você deve seguir, você não pode fugir a essas regras, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma jurisprudência, colocar uma jurisprudência na peça. Então, como é feita esse destaque da jurisprudência? Então, o escritório já tem um padrão e esse tipo de padrão deve ser seguido. Agora, com relação ao conteúdo, isso sim eu sugiro que você aprofunde, porque um caso é diferente do outro, né? Então, se você mostrar que você elaborou um conteúdo diferenciado, isso com certeza vai contar de uma forma positiva para a sua evolução profissional no escritório, tá? Porque você mostra o quê? Que você não está simplesmente seguindo um modelinho, né? Então você não está acomodado, que é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ter proatividade. Então você precisa buscar se destacar no trabalho. Então procura aprofundar o seu conhecimento sobre determinado assunto daquele processo, utiliza o modelo do escritório para seguir os padrões, né? E, se possível, melhore o conteúdo das petições. Essa é a ideia, né? Melhorar o conteúdo, pesquisar jurisprudência. Isso faz toda a diferença e com certeza vai te destacar perante os outros profissionais.